Fala galera, essa é a segunda aula sobre Photoshop CS5 e hoje nós iremos aprender como abrir documentos e criar novos documentos do Photoshop. Esta aula será a base para que você possa entender o desenvolvimento dos wireframes que já fora discutido na aula presencial. Você já aprendeu que os wireframes são como pequenos esboços do projeto, né? E esta aula será o primeiro passo para que você possa chegar ao desenvolvimento, certo, do projeto final que ficará próximo disso daqui, que você pode visualizar na imagem. Mas para que nós possamos chegar a esse resultado, nós vamos aprender um pouco do Photoshop para desenvolvermos esses protótipos. Para abrir o Photoshop, a mesma regrinha da última aula, eu vou abrir aqui de forma mais rápida, bandeira mais a letra R de rato, certo? Digita lá a palavra Photoshop e pressiona Enter. O Photoshop ele vai abrir no seu computador. Ótimo. Na última aula nós aprendemos algumas ferramentas, entendemos um pouco como funciona aqui a área de trabalho do aplicativo. E hoje a gente vai aprender a criar um novo documento, né? No menu Arquivo, você encontra a opção Novo, certo? Essa opção Novo ela pode ser ativada também com o conjunto de teclas Ctrl mais a letra N de navio, como está aqui na imagem, certo? Eu vou clicar aqui no botão Novo. Quando você clica em Novo, uma janela vai se abrir para você. Esta janela é a janela Novo. E eu vou explicar agora para vocês o que significa cada campo desse que você vai utilizar para criar um novo documento do Photoshop, certo? O primeiro campo que você visualiza aqui é o nome do arquivo. Esse campo não é obrigatório, você pode deixá-lo vazio ou simplesmente você pode colocar o nome da arte que você está almejando desenvolver, certo? Se você está desenvolvendo um wireframe, então você pode colocar aí o nome da arte que você está implementando, certo? Logo abaixo aqui, você encontra o que a gente chama de pré-definição, né? Ou preset, na versão em inglês, se você estiver usando a versão em inglês. Essa pré-definição, ou preset, né? Você encontra aqui formatos de documentos que já estão pré-definidos. Que, por exemplo, se você quiser o formato web, você clica aqui, ó, note que ele já gera para você um tamanho pré-definido de 640 pixels, né, de largura por 480 pixels de altura. Então você já encontra definições de resolução, de cores, plano de fundo, tudo já definido. Ah, não quero, eu quero um tamanho, deixa eu ver aqui, foto. Então já é uma pré-definição de 2 por 3 aqui, ó, que você pode visualizar em polegadas, né? Já mudou aqui o formato. Então essas pré-definições aqui, se você não desejar nenhuma delas, você pode clicar aqui em personalizado, ou seja, é a opção onde você vai criar a sua própria moldura, né? O seu próprio documento. Então deixei personalizado aqui. E você visualiza aqui, nessas opções aqui embaixo, a largura, que no inglês você encontra a palavra largura como width, né? E altura, que em inglês você vai encontrar bastante essa palavrinha, que é o height, né? Então, você tem a largura do documento e a altura. Vamos definir aqui uma largura, por exemplo, de 960 e uma altura de 1000. Note que o valor aqui está em polegadas, mas você pode escolher outras medidas, né? A mais comum, a que já foi aprendida e que vai ser utilizada para a web, né? É a medida em pixels. Mas se caso você desejasse um documento que fosse impresso, você poderia escolher aqui em centímetros, você poderia escolher em polegadas, né? Principalmente para quem vai trabalhar com cores CMYK, né? Que são ideais para a impressão de documentos.
Eu vou escolher aqui em pixels, ok? Vou colocar aqui, eu acho que ele alterou, 960 pixels por 1000 pixels, ótimo. E aqui a resolução, o padrão, certo? Vai ser 72 pixels por polegada. Traduzindo para o inglês, né, os pixels por inch. Se você encontrar, se estiver usando a versão em inglês, a palavra pol aqui vai ser substituída por inch. Na web, a gente utiliza esses 72 pixels por polegada, que já é suficiente para que o olho humano possa perceber uma boa definição nas imagens, certo? É o formato ideal para imagens para web. Aqui em modo de cores, aquilo que eu já falei para você, se você está trabalhando com impressão, você vai utilizar o CMYK. Se você está implementando edições para web, então vamos usar o RGB como está definido aqui. Por padrão, o Photoshop já define aqui 8 bits, certo? Então deixa aqui nos 8 bits como por padrão, ok? E o conteúdo do plano de fundo, certo? Você pode escolher como branco, uma cor pré-definida, que eu vou mostrar agora para vocês como definir isso daqui, e um fundo transparente, certo? Por padrão, vamos deixar aqui branco, certo? Ou seja, o documento vai vir com um plano de fundo inteiramente branco, né, para a gente. Digamos que você quisesse salvar essa pré-definição, certo? Se você clicar nesse botão salvar, ele vai abrir essa janelinha de nova pré-definição, né? E aqui você pode colocar wireframe, né? Que é o documento. Digamos que você tem o costume, né, de todo dia estar desenvolvendo um wireframe, né, na sua empresa, ou todo dia você precisa criar um novo documento com aquelas mesmas dimensões, para que você não precise toda hora estar digitando a largura e a altura, você pode salvar uma pré-definição. Você escolhe lá a opção salvar pré-definição, coloca o nome da pré-definição que você deseja, né, e clica no botão OK. Quando para você visualizar essa pré-definição, vem aqui no menu de pré-definição e note que sua pré-definição já foi contemplada neste menu aqui. Clique em Wireframe e note que automaticamente já foi salva aquela configuração que você havia deixado, certo? Para terminar esse processo, clique em OK. E note que o Photoshop ele criou aquele documento de 960 pixels de largura por 1000 pixels de altura, como você pode visualizar. Esse padrão de documento será bastante utilizado por nós para o desenvolvimento dos wireframes, que eu já comentei em outra aula para vocês, certo? Vamos criar outro documento só para exemplificar um pouco mais. Menu Arquivo, Novo, certo? Aqui no nome você não precisa colocar, já disse que não é obrigatório. Vamos botar aqui doc1, né? Note que a predefinição aqui, se você não quiser aquela, você escolhe aqui personalizado, a largura. Vamos definir aqui uma largura de um banner, por exemplo, de 960, não, 940, vamos botar aqui um banner, e uma altura de apenas 200 pixels, né? Note que a medida aqui está em pixels, né? A resolução vai ser 72 pixels por polegada. Já está tudo definido aqui. Ótimo. Só que eu quero, por exemplo, aqui o fundo transparente. Vamos testar aqui o fundo transparente no lugar do fundo branco. Vou colocar aqui fundo transparente. Clicar em OK. Ótimo. O Photoshop já se encarregou de criar aqui para você um documento de 940 pixels de largura por 200 pixels de altura. Isso aqui vai ser para que você possa desenvolver um banner lá para o seu site, ou seja lá qual for a arte que você vai desenvolver. É só mais um exemplo de como você desenvolver um documento personalizado. Note que ele vai abrindo aqui, ó, nas abinhas, nessa área superior, logo abaixo da barra de opções. Tranquilo? Agora,
Se você quisesse, por exemplo, que esse fundo aqui ficasse branco, né, na hora da construção, da criação de um novo documento. Note que aqui, na barra de ferramentas, eu tenho essa opção aqui, ó, que é a opção de cor de primeiro plano, que você vai aprender que a cor que vai ser aplicada aos objetos que você vai criar dentro do documento, e logo aqui embaixo eu tenho uma cor, certo? De plano de fundo. Então, se você não quiser que essa cor de plano de fundo seja mais branca, você clica aqui, ó, certo? Ele vai abrir um seletor de imagens, de cores, né? Então você escolhe a cor que não é mais branca. Ah, eu quero agora que todo o fundo dos documentos sejam amarelos. Então clica aqui, escolhe aqui o RGB, né? Clique em OK. Ótimo. Note que agora o plano de fundo aqui, ó, já está amarelinho. Então quando você for criar um novo arquivo, arquivo novo, certo? E você quiser definir, vamos botar aqui uma imagem, o nome aqui vai ser foto 3x4, né? Vamos definir aqui, por exemplo, 15, não, vamos botar 15 por 10 aqui, por exemplo, só para exemplificar. 15 por 10, 15 por 10 aqui, certo? Resolução deixa como tá, cores RGB, e agora o conteúdo do plano de fundo, você escolhe cor do plano de fundo, certo? Quando você clicar aqui, automaticamente, clicar em OK, automaticamente ele vai criar para você um documento com aquelas dimensões que você tinha definido lá, 15 por 10, né? Só que agora esse 15 por 10 aqui, ele está com um fundo amarelo que foi definido naquela outra vez, certo? Ah, eu não quero mais o fundo amarelo. Então você vem aqui, clica, muda, volta para o padrão, que é o branco. Clique em OK, pronto. Toda vez que você for criar um novo documento agora, você escolhe aqui cor do plano de fundo, ele vai vir com um tamanho, vou botar aqui um tamanho de 600 por 400, né? Clique em OK, e agora vai vir o branquinho, como você tinha definido lá no plano de fundo. Ótimo. Beleza, gente. Então, você aprendeu a criar os documentos, certo? Você aprendeu a criar esses documentos. Eu vou fechar aqui alguns, fechar esse, vou deixar só esse daqui. Ótimo. Eu queria mostrar para vocês uma ferramenta, que é essa daqui, ó, que é a ferramenta de mover, certo? A ferramenta de mover, ela é muito importante no Photoshop. Ela serve para que você possa mover os objetos, os elementos que você vai adicionando dentro do documento, certo? Quando você clica nela, você pode notar que o cursor muda e você tem o símbolozinho de mover. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta aqui, que é a ferramenta para desenhar elementos, objetos, né, como retângulo, elipse. Lembrando que para abrir a subopção, se você tiver encontrar essa setinha aqui e você quiser visualizar esse submenu, clica com o botão direito do seu mouse sobre a ferramenta e ele vai abrir um conjunto de subopções para você. Note que aqui eu tenho um retângulo, retângulo com pontas arredondadas, né? Ferramenta de elipse, linha, polígono, né? Tem várias possibilidades aqui. Por exemplo, a elipse. Eu quero desenhar um elipse. Quando você clica na ferramenta de elipse, note que ele vira essa cruz. E se você quisesse desenhar um elipse, note que eu posso desenhar ela, certo? De forma aleatória aqui. Mas digamos que eu quisesse desenhar esse elipse com a proporção, garantindo a proporção, né? Então você pressiona o botão Shift. Quando você pressiona o botão Shift, nota que ele cria um mais ali, ó, na cruzinha. Então você clica, segura e arrasta. Note que essa proporção ela vai ser mantida dentro do círculo que você está desenhando, certo? Então, eu venho agora, se eu quiser selecionar qualquer uma dessas imagens aqui que eu acabei de desenhar, para isso eu vou ter que utilizar o botão de
mover. Quando eu clico aqui no botão de mover, certo? Note que agora eu tenho a possibilidade de selecionar, clicando, segurando e arrastando. Mas para que você possa ter este efeito que automaticamente, lembra da barra de opções que eu falei para vocês? Se essas duas opções aqui, ó, seleção automática e mostrar controle de transformação não estiverem previamente selecionadas, certo? Então você tem que marcar, porque senão, se você clicar na ferramenta de mover e essas duas opções estiverem desmarcadas por padrão, então você vai mover, mas não vai encontrar aquela opção de mostrar os controles de transformação. Então marca aqui, ó, essas duas opções para que você possa mover os objetos de forma mais prática dentro do Photoshop. Tranquilo? Beleza. Deixa eu não aplicar aqui. Ótimo. Note que quando você fez esse desenho aqui, automaticamente no Photoshop, ele gerou na minha aba, na minha paleta de camadas, certo? Uma camadinha aqui chamada de forma 1. Então, todo objeto que você desenhar, eu vou voltar aqui e desenhar um outro objeto. Por exemplo, um retângulo arredondado. Para manter a proporcionalidade, pressiona o botão Shift, clica, segura e arrasta. Certo? Você garante a proporcionalidade. Para mover, clica no botão de mover, certo? E aí você tem a possibilidade de mover esse objeto. Note que ele foi adicionado aqui, ó, na minha camada, certo? Beleza, esse exercício foi só para mostrar para você como utilizar a ferramenta de mover, ok? A ferramenta que eu vou apresentar agora para vocês é uma ferramenta que permite você aumentar e diminuir o zoom dessa tela, certo? Como é possível aumentar e diminuir o zoom? Muito simples, você vai pressionar o botão Ctrl e juntamente com o sinal de mais e menos que está presente no seu teclado numérico do seu computador, você vai pressionar o Ctrl+, note que ele vai aproximando, ó. Note que já dá para visualizar os pixels, inclusive, do shape que eu acabei de desenhar. E Ctrl- para diminuir esse zoom que você aplicou sobre a imagem. Mas digamos que eu apliquei um zoom muito grande, assim, por exemplo, certo? Um zoom. E eu quero andar dentro dessa imagem aqui. Você acha que a única forma seria utilizar essa barra de rolagem aqui, ó, certo? Só que, para que você possa andar dentro dessa imagem, quando você aplica um zoom de forma mais prática, o que é que você pode fazer? Você pressiona o botão de espaço, ou o botão Space, né, que é aquele botão maior que está presente no seu teclado. Pressiona ele. Quando você pressiona ele, automaticamente o cursor do mouse vai se tornar essa mãozinha aqui. Então você mantém ele pressionado e vai clicando, segurando e arrastando, que ele vai te possibilitando andar dentro desse documento, puxar o documento, né? Ó, eu vou aqui para a borda do documento, ó, vou subir, tá vendo? Então você pode andar dentro do documento com o botão espaço pressionado, clicando, segurando e arrastando. Isso é muito útil quando você tem uma imagem muito grande que você precisa fazer uma edição mais precisa, utilizando o recurso do zoom. Perfeito, galera? Ótimo. Então, gente, a aula de hoje foi só para demonstrar esse pequeno passo. Espero que vocês tenham gostado. Tentem praticar essas implementações no seu computador em casa. Qualquer dúvida, entre na plataforma e perguntem para mim que a gente resolve na semana. Então, até a próxima aula.